Estamos em Zacarias capítulo 10, mais uma vez. Estamos continuando e sempre aprofundando. Queremos entender mais o que Deus está falando, o que Deus está revelando. É claro que nós temos muitas limitações humanas, também do tempo decorrido, tanto tempo que já se passou, nosso contexto é outro. Então é um pouco difícil, às vezes, a gente se colocar no lugar daquelas pessoas e também no lugar do profeta, e o que Deus estava falando com ele em relação a quê. Mas essa é sempre nossa tentativa de entender o que Deus estava falando naquela época, mas também transportando e aplicando para o tempo de hoje. Estamos falando sempre dentro do contexto de restauração. Nessa época, Zacarias profetizou aqui, não sabemos o ano exato, mas sabemos que já tinha passado um bom número de anos, porque aqui já é depois da reconstrução do templo, então, que isso já foi um processo de 20 anos por aí. Então, já tinha se passado mais tempo ainda. Então, eles estão, um grupo, não muito grande, um grupo tinha voltado da Babilônia e tinham agora já reconstruído o templo, mas faltava muita coisa para uma restauração, e essa é uma época em que Deus estava realizando o trabalho de restauração, mas estava revelando muitas coisas sobre uma restauração futura, por isso que tem muito a ver com o nosso tempo. As Escrituras, a Bíblia, é um livro maravilhoso porque traz relatos, traz histórias do passado, mas traz profecias, e não são coisas que se aplicavam naquele tempo, hoje é outro contexto, é outra situação, não vale mais para nós, muito pelo contrário. Às vezes tem muitas coisas que valem mais para nós do que para eles naquela época. A gente vê várias profecias de Zacarias, de outros profetas também, que o cumprimento, o que Deus estava revelando tinha muito mais a ver com o tempo do fim do que a época específica deles, mas sempre tem esse aspecto dinâmico, vale para todas as gerações. Existem aspectos das profecias, existem aspectos da restauração, aspectos da redenção que Deus está realizando durante toda a história. Então, nós estamos aqui em Zacarias 10, nosso foco principal vai ser o versículo 4 hoje, mas nós, só para lembrar, nós estamos vendo como Deus falou sobre, vamos voltar aqui um pouquinho, só para relembrar, que havia falta de harmonia entre o homem e a terra. Isso se evidenciava pela falta de chuva. Então ele começa o capítulo falando sobre sobre pedir a Deus chuva no tempo das chuvas da colheita, mas nós mostramos que essa falta de harmonia do homem com a terra era resultado da falta de harmonia entre o homem e Deus, porque ele vai falar sobre idolatria, sobre revelações falsas, e depois ele vai falar sobre líderes que não estão levando o rebanho de Deus, o povo de Deus, que é comparado a um rebanho, os líderes não estavam guiando de maneira certa, estavam guiando de maneira errada. Às vezes tem outros textos que complementam, mostrando quantas coisas erradas os líderes faziam, e isso também aplicava em todas as épocas. E Deus está falando que ele tem zelo, ele tem ciúme do seu povo. Zacarias, Deus falou isso com ele várias vezes, no primeiro capítulo, no capítulo 8, Deus fala que ele tem ciúme, ele tem zelo, ele tem uma paixão pelo seu povo, ele não vai deixar que inimigos de fora ou inimigos de dentro levem o povo ou que destruam o seu povo, e ele vai cuidar, e, na verdade, ele é o grande bom pastor. Então, nós temos falado sobre a solução de Deus, como que Deus vai pastorear seu povo. Terminamos a última aula falando sobre como Deus
prometeu lá com Moisés que enviaria um profeta semelhante a ele, porque essa coisa de Deus falar do céu com um monte cheio de fogo e terremotos e raios, isso era algo que amedrontava o povo, não atraía, não trazia o povo para perto de si. Então, Deus tem uma solução para isso, nós vamos entrar um pouco mais nisso hoje para ver como que é essa intervenção de Deus. Deus ele promete fazer uma intervenção, e eu acho que no meu coração, eu acho que no coração de cada pessoa que olha para isso, que anseia por isso, a nossa pergunta é: Deus, quando? De que maneira? Já passou da hora, será que não dá para o Senhor intervir hoje? Em cada época, imagina as pessoas na época da Segunda Guerra Mundial ou em outras épocas de crise, e hoje não é como uma Segunda Guerra Mundial, mas tem lugares no mundo, como na Ucrânia, mas tem outros lugares que estão sofrendo localmente, mas tanto quanto uma grande parte do mundo sofria durante as guerras mundiais. E tem outras situações que nos angustiam. Então, nossa pergunta é: Deus, o Senhor está vendo, falta chuva espiritual e em alguns lugares até natural, mas falta provisão, falta sustento para as pessoas, faltam bons governantes na igreja também, mas assim, nos países tem muito engano. Toda essa situação que ele descreve no versículo 2 e 3 de Zacarias 10, em alguma medida, é a nossa realidade hoje. Então, a nossa pergunta é: quando, Senhor? Quando que o Senhor vai intervir? Nossa grande esperança é a segunda vinda, mas Deus quer mostrar a sua estratégia, e a gente claro que nós temos muito pouco conhecimento da estratégia de Deus, dos mistérios de Deus, mas queremos tocar, pelo menos de leve, e vamos pedir que Deus nos ajude a entender de onde vem a salvação, de que maneira vem essa salvação, essa intervenção que Deus promete. Pai, nesta hora nós queremos realmente pedir que o Senhor venha nos revelar. Nós ansiamos por essa intervenção. A intervenção do Senhor é algo da tua soberania, é algo que o Senhor determinou, mas tem também uma interação, tem um tempo certo, tem condições. Nós nunca vamos saber exatamente como o Senhor determina isso e quando é a hora certa, que se nem o teu filho sabia a hora, só o Senhor como Pai. Hoje também nós estamos nessa situação, nós não sabemos o dia nem a hora, mas ao mesmo tempo o Senhor nos deu tantas revelações, tantos segredos, tantas chaves na tua palavra. Então, Senhor, concede que de alguma forma nós possamos também tocar no ponto que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer, até onde o Senhor quer revelar, mas que nós possamos estar preparados, que nós possamos cooperar e, como o apóstolo Pedro escreveu, que nós possamos apressar de alguma forma a tua vinda. Esse é o nosso desejo e o nosso pedido a ti, em nome de Jesus. Amém. O título de hoje é A Salvação que Surge. Eu vou ler o versículo 4, é do versículo 4 que eu tirei esse título, porque vamos pegar eu já fiz um pouco de contexto, mas no versículo 3, por causa da idolatria, por causa das falsidades, então Deus fala que no versículo 2 que seu povo, as ovelhas, estão aflitas como não tendo pastor. Então, os homens sempre têm líderes políticos, religiosos e em outras áreas também, sempre surgem líderes, né? Não existe, mesmo que alguém quisesse ter assim, não existem líderes, é todo mundo igual, sempre tem. Isso tem dentro de uma família, dentro de um grupinho de estudo, alguém sempre surge com liderança, isso é uma característica nossa.
Então sempre tem líderes, e ele até chama no versículo 3 de bodes guias, porque não só tem homens que são os pastores, mas tem, e em Ezequiel 34, ele fala de ovelhas, as próprias ovelhas, que são, algumas são mais fortes, mais gordas, têm mais sustento e dominam sobre as outras. Então essa tendência do homem de dominar sobre os outros é universal. Alguém pode ser até muito pacífico, mas dependendo do contexto, se ele é o mais forte, se ela é a pessoa mais forte, alguém vai dominar. Então ele fala, versículo 3: contra os pastores se acende a minha ira, castigarei os bodes guias. Mas o Senhor dos Exércitos visitará. Então, no versículo 3, nós já temos a promessa de uma intervenção. Deus está falando, chega. Essa que eu acabei de falar, assim, a nossa pergunta é: Senhor, quando que o Senhor vai falar chega? Quando que o Senhor vai dizer assim, basta, eu não vou tolerar isso mais, eu vou intervir, eu vou tomar conta. É como quando, sei lá, em algumas situações, o governo federal assume uma intervenção dentro de uma situação, de uma cidade ou de uma região. Enfim, nós temos muitos exemplos, exemplos bons, exemplos ruins, né? Quando tem um golpe de Estado, mas às vezes tem uma situação lícita em que tem uma condição de emergência e o governo intervém, assim, tem uma mudança do governo normal, e às vezes vamos dizer assim, um governo local não está sendo responsável, está fazendo tudo errado, então há necessidade de uma intervenção, de entrar e de substituir uma liderança errada por uma liderança que vai cuidar da situação. Então Deus está falando, eu vou fazer uma intervenção. Os governos, os pastores, os líderes, as próprias pessoas estão fazendo tudo errado, então eu vou fazer uma intervenção. Essa é a promessa dele no versículo 3. A minha tradução fala, o Senhor dos Exércitos visitará. Eu acho que eu copiei em algumas outras versões. Eu vou ler duas assim que talvez sejam assim uma tradução mais forte. Você sente o impacto mais. Uma diz assim: eu, o Senhor Todo-Poderoso, vou tomar conta do meu rebanho. Eu estou assumindo o controle. O povo de Judá. E vou fazer com que eles sejam como o meu forte cavalo de guerra, porque isso que ele fala, né? Os fará como seu majestoso cavalo na peleja. Uma outra tradução fala assim: pois o Senhor dos Exércitos chegou. Eu achei muito assim, a mesma, Deus vai visitar. Eu não sei, às vezes uma palavra pode não nos impactar tanto. Assim a gente pensa em visitações. Claro, uma visitação de Deus, um avivamento, uma presença de Deus, mas às vezes uma visita parece uma coisa meio temporária. E é claro que a permanente é só quando Jesus voltar. Então, até a volta de Jesus, as intervenções de Deus são temporárias, elas não duram, porque não chegou a hora da implantação permanente do reino. Mas quando essa tradução fala assim, o Senhor dos Exércitos chegou para cuidar de Judá, seu rebanho. Ele o tornará forte e glorioso como um majestoso cavalo na batalha. Então, veja só, nós temos uma transformação muito radical, porque nós temos um rebanho sem chuva, nós temos um rebanho perdido, desgarrado, sem liderança, cada um indo atrás de uma revelação, de uma mentira, de um ídolo, de um sonho, e Deus está falando, basta,
eu vou tirar a liderança que está guiando de forma errada o rebanho e eu vou assumir o controle, eu vou cuidar do meu rebanho e eu vou transformar essas ovelhinhas perdidas, desgarradas, confusas, fracas, desnutridas, eu vou transformar esse rebanho que você poderia olhar e falar assim, o que mesmo Deus pode fazer com essa situação caótica? E Deus está falando assim, eu vou fazer uma intervenção e eu vou transformar esse rebanho fraco, que é assim, ovelhas são presas, né, dos animais, dos homens. As ovelhas elas não têm uma autodefesa, elas são vulneráveis, elas não conseguem fazer batalha. Você nunca pensa em ovelhas como um exército. E ele falou assim, eu vou chegar e eu vou transformar esse rebanho num majestoso cavalo de guerra. Olha que transformação. E a gente vai continuar pensando sobre esse alvo final de Deus. Mas aí a nossa pergunta, nós terminamos a aula passada olhando para isso, como Deus, que sempre foi o bom pastor, e nós mostramos assim, qual que é a solução do bom pastor? Porque esse bom pastor, que é Deus, ele mostrou o caminho certo para Israel, ele revelou sua aliança, ele fez amizade com alguns indivíduos especiais, mas o povo de Israel sempre falhou, sempre se desviou. Tem aquele versículo, né, de Isaías 53, todos nós, como ovelhas, saímos do caminho, nos desviamos do caminho, todos nós nos perdemos por nossa própria culpa, influência de líderes, fomos presas também de inimigos de fora, por N razões, mas principalmente vindo de dentro. A gente está falando de líderes, mas no capítulo 11, no próximo capítulo de Zacarias, nós vamos ver como o povo também é culpado, o povo também não segue. Então, nós temos uma situação de fracasso, nós temos uma situação que não tem aparentemente solução, porque nem Deus fazendo aliança e separando o povo do Egito, fazendo uma redenção, levando para Canaã, colocando um rei segundo o seu coração, nada trouxe realmente uma solução permanente. A casa de Deus que Salomão edificou, tudo que sabemos da história, o povo continuou se desviando, foi para o cativeiro. Agora, nessa época, voltou, mas continuou tendo as mesmas dificuldades. Então, Deus está falando, eu tenho uma solução. Nós vimos no capítulo 9, o rei, eis que vem o seu rei, ele vem humilde, estudamos isso. Aqui, nós não vamos, né, ele não usa a mesma figura, a mesma identificação de um rei, mas, basicamente, a solução é a mesma. Nós mostramos isso aqui nessa comparação, né, que em Zacarias 9, a solução para os inimigos de fora era a vinda do rei, mas um rei humilde e tem todo o caminho de Deus que é bem diferente, bem contrário ao caminho do homem. Aqui em Zacarias 10, ele fala de problemas internos, então nós temos os perigos de fora e nós temos os perigos de dentro, que são a nossa corrupção, a corrupção de líderes que não cuidam do rebanho, porque eles também são falhos. Então, ele tem uma intervenção do bom pastor e a solução é isso que nós vamos ver hoje, que ele vai enviar a solução. E na história, nós sabemos que essa solução foi a vinda de Jesus. Então, nós estamos para eles, na época de Zacarias, eles não conseguiam enxergar exatamente, era algo que Deus começou a revelar cada vez mais, mas vem um descendente de Davi, mas eles não tinham muito conhecimento sobre como seria esse Messias, e tanto é que quando ele veio,
mesmo muitos que estudavam, que sabiam das profecias, não conseguiram reconhecer. Então, mas a solução que nós vimos na aula passada, a solução do bom pastor, é esse versículo 4. Então, vamos ler o versículo 4, mas nós ainda queremos explorar, queremos aprofundar um pouco mais esse assunto dessa estratégia de Deus. Ok? Mas vamos olhar o que fala no versículo 4. Então ele fala: o Senhor dos Exércitos chegou, Ele vai cuidar, Ele vai fazer uma intervenção. Inicialmente essa profecia estava apontando realmente para a vinda de Jesus, o Messias. Mas como a profecia sempre aponta para a solução final, também aponta para a segunda vinda. Nós hoje estamos numa situação em que nós falamos, a solução, Jesus já veio, é uma solução para nossas vidas, é uma solução para a nossa salvação, tem transformado milhões de pessoas, mas ainda a situação do mundo, a situação em geral continua caótica, não temos realmente a solução que Deus planejou, que Deus preparou para a igreja, para o mundo. Então nós também olhamos assim, Deus, então tem que ter a segunda vinda. Mas olha o que ele diz aqui. De Judá, versículo 4, de Judá, esse Deus que vem para visitar o seu rebanho, que vai transformar num majestoso cavalo de guerra, de Judá sairá a pedra de esquina, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes. Então, nós vamos depois falar sobre cada um desses itens, não sei se vamos conseguir fazer isso hoje ou não. O primeiro aspecto que me chamou muita atenção são verdades conhecidas. De onde veio Jesus? Jesus nasceu de Maria, Jesus veio de Judá. Jesus veio do meio, nós enfatizamos isso na profecia de Moisés, na aula passada. Moisés falou assim, do meio dos seus irmãos, Deus vai suscitar. Então, essa combinação é algo que eu quero assim, pelo menos para mim, veio com um impacto muito forte. Porque nós temos uma combinação de duas coisas que são aparentemente contraditórias. A solução de Deus, a intervenção de Deus, a salvação de Deus, vem do céu ou vem da terra? Deus vai fazer algo assim, ele vai descer como um príncipe real, como um rei divino, vindo direto do céu, um anjo, assim, é mais ou menos a imagem que a gente tem da segunda vinda. Quando Jesus vier, ele vem montado num cavalo, com exércitos, e ele vem vencendo todos os inimigos e trazendo uma solução, implantando o seu reino. Então, quando a gente pensa numa solução de Deus vindo do céu, a gente pensa em algo parecido realmente com a segunda vinda. É uma solução divina, é uma solução, é uma intervenção, a gente chama de intervenção. Deus entra na história, Deus vem e muda as coisas porque Ele é capaz, Ele é o Rei, Ele é o Verbo da vida, Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e Ele vai dar um jeito nesse mundo. Mas a primeira vinda não foi assim. A primeira vinda foi esse rei que veio humilde, como nós vimos no capítulo 9, ele mesmo precisando ser socorrido, ele veio como alguém que foi levado à morte, ele veio como alguém que foi rejeitado, que foi criticado, que foi terrivelmente machucado pelos soldados, né? Muito sofrimento e depois a morte. Então ele veio, ele mesmo, como uma vítima, como alguém que não tinha poder, mas era a arma secreta de Deus. Então, esse princípio de redenção é algo tremendo e continua sendo algo que a Bíblia fala que Satanás, os príncipes desse mundo, não conseguem entender. Mas, na verdade, nós
que lemos a Bíblia, que cremos, nós também muitas vezes não entendemos. Então, a ênfase aqui é: o próprio Deus vai fazer uma intervenção, e aí ele fala: de Judá sairá a pedra de esquina, a estaca da tenda, o arco de guerra e todos os chefes. Então, ele está dizendo: eu vou fazer uma intervenção, mas eu vou fazer com que isso surja do meio de nós. Então, por isso que eu estou chamando isso aqui de a salvação que surge do meio de nós. Esse é o grande mistério, e eu quero falar um pouquinho sobre esse mistério. Vamos ver assim, nessa folha eu coloquei, já segui mais ou menos essa ordem, mas eu quero apresentar esse caminho de Deus. Para chegar à salvação que surge do meio de nós, a ideia é: Deus vai fazer uma intervenção, mas Ele vai fazer com que essa salvação, esse instrumento, essa esperança surja do meio de nós. Vem do céu, sim, mas nasce do nosso meio. E a palavra que nós usamos para falar sobre isso é encarnação. É encarnação, é Deus conosco. Então, é uma intervenção de Deus, mas é algo que surge de nós. É uma combinação fantástica, impossível, improvável, inconcebível pela nossa mente humana, irreconhecível pela maioria das pessoas. Mas esse método de Deus ainda vai acontecer. Eu falo isso com temor e até assim: será que é possível que o que eu estou falando é verdade? Será que vai existir uma igreja gloriosa? Será que Deus vai fazer algo, como Ele falou quando Ele estava anunciando Jesus, algo novo, algo que ninguém imaginava? Eis que Deus vai fazer uma coisa nova na terra. Vocês nunca imaginaram isso? Imagine um profeta, alguém falando: Deus vai nascer dentro de um ventre humano. Deus vai nascer. Os próprios profetas às vezes usavam um termo, Isaías 9, porque um filho se nos deu e é o próprio Deus, o nome dele. Mas acho que Isaías nem entendia o que ele estava dizendo. Porque é muito inconcebível, é muito impossível. Hoje, como aconteceu há 2000 anos, você fala: Deus se fez carne, Jesus morreu e ressuscitou. Mas se nós tivermos que enfrentar a morte, será que nós cremos na ressurreição? Será que nós cremos que a encarnação pode acontecer, não de uma forma única como em Jesus, mas de uma forma coletiva? Será que nós acreditamos que isso pode acontecer? Será que nós entendemos que o que Deus está falando aqui em linguagem profética? O próprio Zacarias, com certeza, não entendia as implicações do que ele estava dizendo. E para nós também lermos esses textos, muitas vezes nós temos dificuldade de saber como aplicar. Mas o versículo 4, a primeira palavra claramente é Jesus. De Judá sairá pedra de esquina. Não tem nenhuma outra pedra de esquina. Como Paulo fala em 1 Coríntios 3, ele fala assim: ninguém pode lançar outro fundamento, não vai ter uma outra encarnação semelhante ou que substitua ou que se iguale, nada, não tem outro. A pedra de esquina. Então, quando Deus revelou para Zacarias, falou assim: eu estou chegando, eu vou assumir, eu vou tomar conta do meu rebanho. Então, no versículo 4, ele está falando, essa solução, essa evidência da intervenção de Deus é quando Jesus veio, porque Jesus veio como Deus em carne. Ele era Deus em carne, ele era o bom pastor, ele era aquele que revelou Deus para os homens, ele era a pessoa que
estava cumprindo as profecias. Então, essa pedra angular é Jesus. Mas à medida que você continua, tudo bem, a estaca da tenda, o arco de guerra, mas ele fala, a última dos 4 itens, no versículo 4, dele sairão todos os chefes, todos os líderes. Então você já começa a ver que a encarnação não é restrita a Jesus, mas que o plano de Deus, e isso nós vemos em todo o Novo Testamento, talvez para alguém possa soar assim como, sei lá, uma heresia, imagina, assim, não vai ter outra encarnação, mas de fato a nova aliança é o Espírito Santo habitando em nós, não na mesma medida, não na mesma plenitude de Jesus, mas o propósito de Deus é que realmente haja uma encarnação em cada um de nós, como templo do Espírito Santo, mas de uma forma mais plena na coletividade. Porque em Efésios 1 fala assim que nós somos o corpo, a igreja é o corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Em Efésios 4 fala até que cheguemos à unidade, à estatura, à plenitude de Cristo. Então Deus tem um propósito. Sim, a plenitude das plenitudes é quando Jesus voltar, mas nós não podemos negar o fato de que Deus está preparando algo para acontecer desde quando Jesus veio a primeira vez. E vamos reconhecer que, sim, Jesus trouxe, sim, nós temos acesso hoje ao novo nascimento, nós temos acesso à habitação do Espírito Santo em nós, mas vamos convir que a encarnação em nós está muito, muito incompleta, muito imperfeita. A manifestação de Deus em carne não está. Temos sempre algumas exceções, algumas pessoas que vivem o Evangelho de uma forma mais destacada, até mesmo algumas comunidades, eu gosto sempre de citar na história, mas claro que isso aconteceu, talvez não também na mesma medida, mas eu gosto sempre de citar os morávios no século XVIII, porque eles viveram algo tremendo, pessoas de diferentes doutrinas e origens, fugindo de perseguição naquela terra do conde Zinzendorf, e eles tiveram uma revelação de Jesus, começaram a viver em amor, começaram a viver a oração, viveram a dedicação, muitos morreram no campo missionário, então houve realmente algo tremendo ali. E já houve outras manifestações na história, e talvez contemporaneamente nós temos algumas comunidades quem sabe que avançaram bem mais, mas de maneira geral nós não temos isso, nós não está muito distante. Então, o que nós queremos apresentar é que Deus está mostrando que a sua intervenção se manifesta de uma forma diferente do que nós imaginamos. Um dia vai se manifestar na volta de Jesus, nessa intervenção de Deus na história, ele descendo, vindo visivelmente, estabelecendo o seu reino. Um dia vai acontecer isso, mas até que isso aconteça, essas palavras proféticas, elas não ficam... isso aqui é para o milênio, isso aqui é para quando Jesus voltar, não tem aplicação para hoje. Seria um absurdo a gente separar esses textos e achar que elas não têm uma aplicação para hoje. Então vamos olhar aqui só para pegar bem essa mensagem do grande propósito de Deus. Olha aqui, a salvação que vai surgir, que Deus vai trazer, ela sempre vem depois de nós reconhecermos. O homem precisa reconhecer, ele precisa viver na prática, ele precisa sentir o seu fracasso.
se Deus vai produzir alguma coisa nesse tempo de Zacarias, um tempo de restauração veio depois de um dos piores momentos, épocas na história do povo de Deus, que foi o cativeiro em Babilônia. Quando Jesus veio, eles estavam vivendo debaixo da opressão romana. Então, em cada época, em cada momento, quando surge restauração, quando surge essa intervenção de Deus, a intervenção de Deus com Moisés, depois de 400 anos no Egito. Então, esses momentos de intervenção de Deus sempre vêm a partir do nosso reconhecimento da nossa insuficiência, do nosso fracasso. Então, olha o fracasso humano. Nem tudo está falando aqui nesse texto de Zacarias, mas a gente pode associar, né? Muita coisa ele fala sobre idolatria. Assim, qual é a história humana desde o livro de Gênesis? Desde o princípio, o homem sempre falha. Adão e Eva foram criados antes do pecado, falharam. Agora imagina depois do pecado, é uma história de idolatria, revelações falsas. O povo, nós, quebramos as alianças de Deus, somos infiéis, temos líderes egoístas, os líderes somos nós mesmos. Então, eu estava pensando hoje, qual dono de empresa, ou gerente, ou CEO de uma empresa, qual líder, qual empregador, depois que alguém tivesse falhado 5, 6, 7, 8, 10 vezes, quantas vezes, assim, isso aqui é uma coisa coletiva, mas em cada geração, muitas vezes. Quantas vezes Deus falava com os profetas, eu falei com vocês incessantemente, eu mandava os profetas, levantava cedo e mandava incessantemente. Então a nossa história é uma série, não é uma vez. Qual empregador pegaria alguém e falaria assim, olha, você errou, você quebrou tudo, fez tudo ao contrário, atrapalhou, me deu prejuízo, estragou tudo. Qual empregador fala assim, vou te dar mais uma chance? E Deus está falando assim, diante desse fracasso, Deus não fala, tá bom, não deu certo, não vai, eu não vou fazer com o homem mais. Eu vou mandar uma intervenção divina. E se Jesus tivesse vindo, não como homem, se ele tivesse vindo com aparência humana, falando, mas não como homem de verdade. Eu sou Deus, eu resolvo o problema, eu consigo faz milagres, transforma, vive, é um rei maravilhoso. Se Jesus viesse, a gente quer que Jesus volte, mas veja qual é o propósito de Deus. Deus não desanima, Deus não desiste, Deus não fala assim, não vai dar mais certo. Olha o que Deus podia ter falado, mas depois ele fala assim, tem líderes falsos e vocês estão seguindo idolatria e eu não quero mais saber, eu sou o bom pastor, ele fala isso, eu vou visitar o meu rebanho, mas como que eu vou visitar o meu rebanho? De Judá, Deus suscita, Deus continua falando, eu vou fazer com vocês, eu não vou fazer só para vocês, eu não vou fazer só como um ser divino perto de vocês, eu vou me tornar um de vocês. E essa encarnação de Jesus é para nos mostrar que o caminho dele vai continuar sendo. Sim, vai ter um momento final da vinda de Jesus, como realmente, mas ele vem como homem, ele viveu como homem, ele continua como homem. Mas ele vai voltar triunfante como rei para estabelecer o seu reino. Mas existe algo que Deus está falando, e dentro do contexto, que eu não vou ter condições de explorar tanto hoje, mas se você olhar o contexto de Zacarias 10,
ele fala no versículo 4 da pedra de esquina, mas ele fala, o capítulo inteiro, na sequência, versículo 5, serão como valentes, eu vou fortalecer a casa de Judá, eu vou trazer de volta. Ele está falando sobre a coletividade, ele está falando sobre o seu povo. A intervenção de Deus, mesmo na encarnação única e singular de Jesus, mas a intervenção de Deus é para suscitar, para levantar, para conseguir fazer, apesar de todo o nosso fracasso. E aí, então, vamos ver o que ele fala aqui sobre a intervenção divina. Então, ele faz essa declaração de intervenção, né, é como um decreto, olha, o governo federal, ou sei lá, algum poder está fazendo uma intervenção nessa cidade, nós estamos fazendo uma mudança, nós vamos ter que tirar os líderes. Acontecem essas coisas sempre, né? Vamos supor uma igreja que tem uma liderança que caiu assim, escândalos, pecados, abusos. O que tem que acontecer? Remover aquela liderança, ter, às vezes, um tempo intermediário, né? Muitas vezes tem assim, alguém vem para restabelecer ordem, para trazer paz, e aí levanta uma nova liderança. O que Deus está falando é isso. Eu estou assumindo o controle, então ele faz uma declaração, ele fala assim, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Ele fala em vários lugares, né? Deixa eu só confirmar, a autoridade das Escrituras é sempre importante para a gente mostrar, né? Jeremias capítulo 23, versículo 2, fala assim, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo, visto que dispersaste as minhas ovelhas e afugentastes e não cuidastes delas, trarei sobre vós a maldade das vossas ações. Eu mesmo, versículo 3, Jeremias 23, 3, eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas. Depois ele vai no versículo 4, ele fala, vou levantar pastores. Mas o que eu queria mostrar, deixa eu ler só mais um, eu queria enfatizar, é uma coisa evidente, mas eu queria, pode parecer muito óbvio, mas eu queria mostrar que Deus fala assim, eu estou assumindo o controle, mas quando ele fala, eu estou assumindo o controle, ele vai usar pessoas, mas primeiro ele fala assim, olha, eu vou resolver isso. Ezequiel 34, eu só vou ler o versículo assim, ele fala assim sobre os erros dos pastores nos primeiros versículos, Ezequiel 34, mas no versículo 11 ele fala, pois assim diz o Senhor Deus, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como pastor, busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei, versículo 13, tirá-las-ei. Então, quando Deus fala assim, olha, chega, basta, eu vou cuidar, então o primeiro ponto é esse, Deus mesmo é pastor. Isso é muito importante. Deus delega autoridade, Deus coloca líderes, pastores, reis, governantes. Deus sempre, é o caminho de Deus. Deus quer nos amadurecer, Ele quer que a igreja como noiva se assente ao lado de Jesus e governe junto com Ele. Deus sempre quer incluir, Ele colocou toda a criação sob as ordens de Adão e Eva. Então, Deus sempre quer usar pessoas, mas o princípio fundamental é que Deus é o verdadeiro rei. Deus é a verdadeira autoridade e Ele é o bom pastor. Se a gente não colocar isso no centro, se nós não entendermos que
Pai e mãe não são autoridades absolutas na sua família. Elas representam, elas fazem segundo a ordem de Deus. Jesus, o Filho de Deus, enviado por Deus, falou: eu não posso fazer nada, absolutamente nada, com minha própria autoridade. Eu faço o que o Pai me ordena. Então, Deus é o bom pastor, Ele é aquele que assume o controle. Então, nós precisamos, qualquer restauração, qualquer avivamento verdadeiro, qualquer mover de Deus, tem que começar com o princípio assim, de que Deus, nós reconhecemos, Ele é a nossa autoridade. E quando Ele assume controle, Ele fala assim, todos aqueles que agiram de maneira errada, eu vou remover. Então, quando você declara, quando uma autoridade declara um estado de exceção, uma situação emergencial, então a primeira ação é tirar de posições de autoridade aqueles que abusaram de autoridade, aqueles que fizeram errado. Então Deus fala assim, eu vou julgar, eu vou tirar. E por isso sim, a posição de liderança que muitas pessoas ambicionam, que muitas pessoas querem, é uma coisa muito séria. Nós precisamos entender que somos apenas servos. Isso não nos torna mercenários. Nós somos filhos de Deus que se importam com o rebanho como Deus se importa. Então nós só podemos ser pessoas debaixo da autoridade de Deus, liderando, servindo, se nós tivermos o mesmo coração que o bom pastor tem. Mas ele vai tirar todos os falsos líderes, ele vai julgar. Isso é algo que nós não sabemos, assim, Deus pode fazer isso em algumas medidas, existem algumas situações parciais que acontecem nesse tempo, mas essa limpeza total, ela vai acontecer mais na volta de Jesus. Mas sempre lembrando que essas intervenções de Deus e a solução que Deus tem para nós são coisas que acontecem desde agora. Não devemos relegar tudo para o futuro, ok? Então, e a proposta de Deus, quando Ele fala assim, eu vou fazer uma intervenção, o que Ele promete fazer? Não é assim, eu não vou fazer uma intervenção apenas para cuidar um pouquinho mais, vamos curar as ovelhinhas que estão doentes. Não, ele tem uma proposta ousada. Já mencionamos esse versículo, eu vou fazer do meu povo um cavalo majestoso. Hoje as batalhas não são feitas mais com cavalos, mas assim, quando você tem imagem de Napoleão, de pessoas assim que foram grandes conquistadores, que tinham assim, muito poder, que exerciam alguma coisa, assim, que exerciam um grande poder, que alcançavam posições altas, normalmente a imagem era de alguém em cima de um cavalo. E Jesus, na segunda vinda, ele é visto como, em Apocalipse 19, ele é visto montado num cavalo. Então, Deus está falando, isso nós vamos continuar enfatizando, mas eu quero só aproveitar que nós vimos no capítulo 9, que Deus, esse rei humilde, veio para tirar as armas de guerra. Ele falou assim, eu vou tirar essas armas. Vocês não vão ser mais um exército como os outros. Vocês não vão lutar com armas naturais. A guerra em que vocês vão estar envolvidos, porque não veio o reino de Deus ainda, não veio o tempo de paz, então ainda estamos enfrentando tempos de guerra, mas a guerra que nós enfrentamos agora é diferente, não é igual. Então, olha que assim, isso para mim foi fantástico, eu nunca tinha visto essa relação que ele tira as armas de guerra, em Zacarias 9, versículo 10, né? Ele vai destruir os carros, os arcos de guerra, ele vai tirar tudo isso, mas depois no versículo 13 ele fala,
eu curvarei a Judá. Judá se torna um arco de guerra. Eu vou encher meu arco de Efraim. Então Deus vai usar o seu povo como sua arma secreta. Mas isso é algo totalmente diferente daquilo que nós imaginamos. Não é triunfalismo, não é domínio antes de Jesus voltar, não é a igreja se tornando rica e próspera e dominando nações e governos. É algo muito ao contrário. Então ele fala assim, a proposta dele é, aqui a imagem é outra, ao invés de usar arco e flechas, ele fala agora de transformar seu povo num majestoso cavalo de guerra. É algo muito bonito, você vê um cavalo todo adornado também, né, cheio de enfeites e símbolos reais. Assim, é um cavalo grande, bonito, é realmente algo que transmite essa ideia assim, de ser majestoso. Então ele vai transformar, mas o que é um cavalo? O cavalo faz guerra? O cavalo é importante, né? Era como os tanques de guerra nos exércitos de hoje, era algo importante. Mas o tanque sozinho não ganha, o cavalo sozinho não faz, o cavalo muito menos do que um tanque, porque o tanque tem canhões, pode ter mísseis e tal, mas assim, o cavalo, ele simplesmente carrega o comandante. Ele é simplesmente aquele que leva, e ele tem mais agilidade. Deus está dizendo, eu quero ser encarnado no meu povo, eles vão carregar a minha presença, porque quem ganha a batalha é quem está montado no cavalo, não é o cavalo, não é o arco sozinho, o arco é nas mãos de Deus. Então, é essa a ideia que ele está dizendo. A proposta de Deus é fazer uma intervenção, eu vou intervir, eu vou mudar o esquema, eu vou mudar essa liderança falsa, eu vou trazer as minhas ovelhas para perto de mim, eu vou guiá-las de uma maneira verdadeira, mas eu vou transformar essas ovelhas num cavalo ou em muitos cavalos de guerra. Então, essa é a proposta. E o método dele, como que, isso é o versículo 3, mas o versículo 4 é, de Judá sairá a pedra de esquina, dele a estaca da tenda. Então, Deus só fala assim, eu vou fazer isso sair de Judá. Eu não sei se vocês conseguem captar, assim, para mim, assim, uau, ele está dizendo que é uma intervenção de Deus. Deus só fala assim, pode deixar comigo, agora eu vou guiar meu povo, eu vou fazer intervenção, substituição, estado de exceção. Deus faz assim, agora eu vou remover toda a liderança antiga e eu vou tomar conta, vou liderar. Mas ele fala assim, mas vai sair de Judá. E quando você olha as palavras, sim, a pedra de esquina é como se fosse uma construção, a estaca da tenda é algo que segura a tenda num momento assim de tempestade, aquela estaca, o arco de guerra, isso vai sair de Judá, isso vai sair de dentro, isso é encarnação do meio de vocês. Deus vem, ele pega uma garota simples chamada Maria e ele chama e fala assim, o Espírito Santo vai pousar sobre você e de dentro de você, vai sair aquele que é a salvação, a esperança, o Rei das Nações. Então, a encarnação é um mistério. Então, eu só quero gastar alguns instantes aqui no final dessa aula. Em primeiro lugar, eu queria recomendar, nós temos vários materiais, nosso trabalho aqui, o Ministério Impacto, né, é um ministério que há quase 50 anos está produzindo materiais para trazer luz, para trazer edificação. Aqui tem um livreto que eu acho que poucas pessoas talvez tenham
debruçado e examinado. Esse aqui é um texto denso. Esse aqui é um texto que você tem que ler e reler. É um livreto curto, tem 28 páginas. Não é muita coisa, mas esse aqui é algo, quando eu li a primeira vez em inglês, assim, eu fiquei assim, muito impactado. Tem alguma coisa assim, uma revelação muito espetacular, diferente? Não, ele está falando sobre encarnação, para onde Deus está levando a igreja. Mas ele fala sobre a encarnação, e eu vou ler rapidamente alguns trechinhos curtos aqui. O texto é denso no sentido assim, de que assim, cada frase ele não elabora muito, ele não explica muitas coisas, assim, então a gente tem que ler e reler e pedir revelação de Deus, e não é que é complicado para ler de jeito nenhum, mas o que Deus está falando, assim, a Bíblia usa o termo no Novo Testamento de mistério, e até antes de ler alguns trechos do livreto, eu quero ler com vocês em 1 Timóteo 3, vocês sabem que Paulo, né, o apóstolo Paulo, que usava muito esse termo, várias cartas, em vários contextos, ele fala sobre mistério. E a gente sempre fala, mistério não até nos primeiros séculos da igreja, tinha uma heresia chamada gnosticismo. E eles tinham a ideia assim, de que para alguém conhecer a verdade, tinha que ser muito estudioso, tinha que, assim, o verdadeiro conhecimento era uma coisa difícil de alcançar, mas assim, porque para Deus também não é muito comum. As verdades de Deus, mas elas são simples, mas elas escapam. Elas são tão simples, mas primeiro que precisamos ter a mente de Deus, não a mente humana. Nós precisamos buscar realmente, né, como Jesus falou com Nicodemos, você tem que nascer do alto. Você não consegue entender o que é nascer de novo. Então, são coisas simples, mas elas fogem da nossa mente. Não é como o gnosticismo, que tinha que ser uma coisa muito complicada, só de poucos entendidos. Mas é algo que realmente Jesus falou: graças te dou, Pai, porque o Senhor revelou aos pequenininhos, não para os grandiosos, não para aqueles que estudaram muito tempo. Eu não sou contra estudo. Alguém me perguntou há poucos dias assim, mas você estuda a Bíblia ou você estuda teologia? E eu não sou contra estudar teologia, mas eu confesso, eu estudei muito pouca teologia, quase nada. E, mais uma vez, eu não estou criticando, mas se a gente não buscar a revelação de Deus dentro das Escrituras, mas também não é uma coisa... Tem tantas maneiras erradas de colocar isso, né? de pensar até as Escrituras se tornam uma forma errada de conhecer a verdade, porque ficamos muito baseados em textos, em coisas assim que não são verdadeiramente a pessoa de Deus, a relação com Deus. O conhecimento de Deus não vem nem por estudos, excessos de estudos em si, não é errado estudar, mesmo as Escrituras, mesmo a Bíblia, nós podemos estudar de uma maneira humana, porque na verdade a teologia geralmente é baseada nas Escrituras, mas pode ser ou pode não ser algo que é evidenciado, algo que vem por meio de um conhecimento humano, tentar extrair da Bíblia verdades que são mais de acordo com a nossa mente humana do que a mente de Deus. Então, 1 Timóteo 3, versículo 16, fala assim: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Piedade é uma palavra que às vezes a gente não tem assim tanta... Não é uma palavra que a gente usa tanto hoje, ou talvez tenha até uma outra conotação. Mas grande é o mistério de Deus. Grande é o mistério da vida divina, da redenção, da salvação. Então, grande é o mistério.
Então, é isso que eu estou falando hoje, de como Deus faz a intervenção, é exatamente o mistério. E o que é o mistério? O que ele fala em 1 Timóteo 3,16? Ele fala, aquele que se manifestou em carne. Esse é o mistério da encarnação. Ele está dizendo, aqui nesse texto, ele está associando o mistério com a encarnação. Mas, na verdade, todas as vezes que ele fala de mistério, são aspectos da mesma verdade, da mesma maneira de Deus agir. Ele fala do mistério de Cristo em nós, a esperança da glória, em Colossenses 1. Então nós temos uma situação, nós temos uma manifestação, aspectos diferentes, mas da mesma verdade. Então, sem dúvida, é grande esse mistério. Por que é tão grande esse mistério? Porque ou a gente pensa que Deus vai fazer uma intervenção e ele vem nesse cavalo branco da segunda vinda e ele resolve, põe tudo em ordem, uma intervenção do céu. De certa forma, a segunda vinda não é tanto mistério. É Jesus voltar, é Deus colocar um fim no sistema humano. Mas essa estratégia de Deus não é menos milagroso a segunda vinda e não é algo que é menos, é mais. Mas o que nós estamos falando aqui sobre essa intervenção de Deus, como Deus intervém, como Deus muda a história antes da segunda vinda. E qual é o objetivo de Deus? Por que Jesus não pode vir hoje? Eu não sei responder essa pergunta, mas tem alguma coisa a ver com o propósito de Deus na redenção. E o que ele está falando em Zacarias 3 é isso, que ele vai fazer uma intervenção em Judá, em Israel, mas essa intervenção é de acordo com esse mistério. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, foi visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então ele está falando sobre vários aspectos da encarnação. Então, eu vou agora ler assim, algumas frases, alguns trechinhos, para falar sobre esse paradoxo. É um mistério, porque ele não é um jeito racional, de acordo com a razão humana. Não é um jeito racional de agir. Porque o Deus vai exigir de nós, e a gente obedece, e a gente obedecendo a Deus, como fala na lei de Moisés, se você cumprir a lei, você vive. Isso não é mistério. Isso tem uma ordem e nós precisamos cumprir. Mas como nós estamos falando, tem um fracasso humano, nós temos um histórico, não dá para confiar em nós. Mas ao mesmo tempo Deus não desiste do seu plano. Então olha o que ele fala nesse texto maravilhoso. Uma frase aqui, ó. A salvação de Deus, onde quer que aconteça, é manifesta como um ato de intervenção soberana de Deus, sem o auxílio da mão humana. Então, esse aqui está mostrando a salvação como algo que vem de Deus. Quando é salvação de Deus, por isso que nós começamos com fracasso. E por isso que a primeira coisa que Deus tem que declarar é: eu vou assumir o controle, eu vou fazer. E realmente nós não temos esperança em outra coisa. Nós não temos esperança numa nova teologia, num novo método, numa nova estratégia de missões. Nós não temos esperança em algum tipo novo. Como Salomão disse, nem tem nada novo debaixo do céu. Nós não temos capacidade de inventar uma coisa nova. Então a salvação precisa ser uma obra exclusiva de Deus. Porque uma divisão no trabalho, por exemplo, essa parte é minha. Né? Tem aquela famosa frase que falam que está na Bíblia, mas não está, né? Que Deus fala assim, faça da sua parte, que eu farei a minha. Né? Deus não divide assim.
Deus não está dizendo a salvação é cooperação. Esse é o mistério. Nós vamos chegar lá. A salvação precisa ser uma obra exclusiva de Deus, porque uma divisão no trabalho implica uma divisão da glória. Embora, agora olha essa frase aqui, embora a salvação de Deus seja feita no homem, Deus executa a sua salvação no homem e é manifesta por meio do homem, não existe nada dela que seja do homem. Olha que coisa tremenda que ele está dizendo, a salvação ela precisa ser algo feito exclusivamente por Deus. É precisamente isso que diferencia a fé cristã de todos os outros sistemas religiosos. E aí ele fala que Paulo enfrentou perseguição porque ele pregava esse tipo de salvação, sem obras humanas, mas feita por Deus. Aí vem sempre aquela pergunta, bom, mas se é Deus que faz, se é uma obra soberana, se é totalmente da parte de Deus, então o que tem para o homem fazer? Né? E aí ele fala assim, a encarnação sobrenatural da vida divina naquele que crê é exatamente o que a Bíblia fala sobre estar em Cristo. Quantas vezes no Novo Testamento? A ofensa à mente humana ocorre quando as Escrituras reforçam que a única cooperação existente entre Deus e o homem ocorre por meio da nova criação, pois nenhuma outra poderia satisfazer as exigências divinas. Quando afirmamos, agora olha essa frase aqui para nos mostrar que, como nós estamos vendo aqui, Deus está falando, eu vou fazer uma intervenção, mas essa intervenção vai surgir do meio de vocês. Eu vou tomar conta de Israel, eu vou assumir o controle, eu vou ser o bom pastor, mas a minha salvação vai nascer do meio de vocês. É de Deus, mas surge, como ele falou, no homem, por meio do homem, mas não da autoria do homem, como Jesus nasceu sem pai humano, simplesmente porque Maria falou assim, seja feita de acordo com a tua palavra, se ofereceu a Deus e o Espírito Santo gerou nela a vida do Filho de Deus. Quando afirmamos, então presta atenção nessa frase aqui, quando afirmamos que nada do homem é aceitável, no sentido de ações geradas na carne, não estamos dizendo que temos de ficar assistindo passivamente enquanto Deus age independentemente de nós, como se estivéssemos em uma espécie de possessão ou transe divino. Então, o que ele está dizendo é, Deus vai fazer, eu não vou continuar aqui, tem muita coisa tremenda que ele revela aqui, mas deixa eu ler só essa próxima frase para entender assim, para onde que ele está chegando e para onde eu estou procurando chegar nesse entendimento da salvação que surge no meio de nós. Ele fala assim, estamos enfatizando a necessidade do milagre da encarnação, como a união simples e sobrenatural entre o divino e o humano, com a condição de que seja desprovida da capacidade e da sabedoria natural do homem. Então, é uma cooperação entre Deus e o homem? É. Deus vai fazer isso independentemente de nós? Jesus vai voltar como Deus soberano e colocar ordem na terra? Vai. Mas Tessalonicenses fala que ele vem para ser admirado nos seus santos. Tem muitas coisas que nós não sabemos.
Tem muitas coisas que não sabemos a sequência, não sabemos exatamente, e nós vamos continuar investigando, vamos continuar nos aprofundando nisso para entender mais, mas muita coisa vai continuar sendo mistério. Mas o que eu vejo aqui, Deus falando assim, eu vou fazer uma intervenção, mas vai sair a pedra da esquina, a pedra angular, do meio de Judá. Não é eu aparecendo do céu e nem eu me tornando assim, Deus na forma humana, aparecendo como homem, como aparecia, né, quando ele apareceu para Abraão, quando apareceu para Josué, outros profetas, mas é ele se tornando um conosco. E assim como ele faz essa pergunta aqui, para onde Deus está nos levando como igreja, essa pergunta é respondida assim, o que Deus quer fazer? Ele quer fazer uma encarnação coletiva, mais do que um indivíduo, uma pessoa, um São Francisco de Assis, uma Madre Teresa, alguém que vive, que se doa, pessoas, né, tem muitos exemplos de pessoas que viveram, né, como missionários, né, como pessoas que se doaram tremendamente a Deus, pessoas que têm um testemunho. Existe isso, assim, pessoas que vão além do normal. Isso é uma encarnação. Se é verdadeiramente uma vida de Deus, se não é um tipo assim de um tipo de piedade humana, isso é encarnação. E todos nós temos um grau muito pequeno. Se nascemos de novo, a encarnação está. O Verbo se fez carne, o Verbo está em nós. Os desejos, a transformação que tem dentro de nós, até onde vai, é uma encarnação nova, é uma encarnação contínua. Mas o que Deus está falando é que vai acontecer algo coletivo, que Ele vai transformar seu povo num cavalo de guerra para levar a sua presença. E que a vitória não é feita com armas convencionais. De alguma maneira, não é essa ideia que temos visto tanto recentemente, que a igreja vai ter influência no governo, nós vamos passar leis, nós vamos eliminar coisas boas, de eliminar aborto ou preservar o plano de Deus para a família. Não é dessa forma que vai acontecer. O que Deus vai fazer é algo assim diferente. Esse arco de guerra, essas flechas que Deus vai usar, esse cavalo majestoso, é algo diferente que Deus está preparando. E é algo semelhante a Jesus. O mesmo caminho. O caminho da humildade, o caminho, muitas vezes, de sofrimento. Pode ser o caminho de martírio. É esse caminho que Deus está nos conduzindo para que nós nos tornemos realmente Deus fazendo em nós. Isso vem de Deus. Ele precisa de um sim, como ele precisava de um sim de Maria. Ele tem uma interação, mas não é nosso produto, não é porque a gente conseguiu. É um mistério, a gente não entende exatamente como acontece, mas é exatamente essa nova encarnação que Deus está procurando. Você vê nos profetas Deus falando sobre Judá. É uma coisa interessante que nós vamos falar sobre isso depois, mas Zacarias e Ezequiel falou isso, Jeremias falou sobre isso, vários profetas falaram sobre uma restauração da unidade das 12 tribos. Sabe aquele reino dividido, 10 tribos, Israel, Efraim e Judá e Benjamim, né? 2 tribos, mas sempre chamado mais Judá. Essa divisão que foi até no tempo do cativeiro, e quando voltou ainda tinha praticamente só gente de Judá e Benjamim. Mas ele fala, eu vou unir, eu vou procurar, eu vou pegar Efraim, eu vou trazer de volta, eu vou unir. Então, Deus fala de algo que vai ser diferente. Deus fala de uma unidade, Deus fala de uma restauração, Deus fala de uma harmonia.
que no fim, eu não falei sobre isso aqui, né, quando eu mostrei essa folha, eu falei sobre a harmonia entre Deus e o homem, que traz a harmonia do homem com a terra, mas ela também traz a harmonia entre Israel e as nações. É o reino de Deus, é paz na terra. É aquela visão de Isaías 2, do monte da casa de Deus sendo elevado, e todas as nações indo, aprendendo, e ninguém fazendo guerra mais. Então, a harmonia com Deus vai trazer harmonia com a natureza e vai trazer harmonia sobre todas as nações. Então, esse é o desejo de Deus, esse é o plano de Deus. Se hoje, cada pessoa que está ouvindo, se eu e você, se de alguma maneira nós pudermos ser instigados a querer assim, mas como que é isso que Deus vai... Não que nós vamos produzir, o que nós vamos escolher, o que nós... Não é do homem. Mas se nós estivermos preparados, não para tentar fazer algo, não, quantas pessoas quiseram ser o Messias, não, o Messias não é quem quer ser, não é quem vai atrás e se coloca como Messias, e a mesma coisa a igreja que vai trazer a presença de Deus para o mundo, não é a gente que escolhe, é Deus, mas se nós nos colocarmos diante de Deus, claro que Ele vai encontrar corações abertos e Ele vai fazer algo que é totalmente dele. Então, eu recomendo muito a leitura desse livrinho, e mais ainda, assim, a gente investigar isso nas Escrituras e a gente começar a entender que Deus tem um jeito que é todo dele e que é sempre ao contrário. Tudo, né? Um livro também que eu estou sempre recomendando é o livro de Ponta Cabeça. É um livro que mostra como Jesus, né, sempre falava assim, os primeiros serão os últimos, quem se exalta vai ser humilhado, quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Então, esse reino de ponta cabeça, você quer que Deus, por meio de nós, a gente sempre quer ser, não, eu quero estar no meio, né? Quero estar com o vencedor, eu quero estar com quem... Deus vai governar as nações, mas nós vamos estar juntos. Mas como que Deus vai fazer isso? Então, que a gente possa entender mais, que a gente possa estar mais aberto para o caminho de Deus e para a estratégia. Como que Deus vai fazer essa proposta? Qual que é a estratégia dele? Esse aqui é para a próxima aula, mas só para lembrar, né? Esses 4 itens do versículo 4, Zacarias 10, versículo 4. O que Deus vai fazer com Judá? O que Deus vai fazer surgir do meio de Judá? Então, isso aqui é um gostinho para a nossa próxima aula. Ele vai fazer surgir, ele chama de pedra de esquina, ou pedra angular. O que é uma pedra de esquina? É Jesus, mas ele reproduz Jesus. A encarnação edifica sobre o fundamento que é Jesus, mas seguindo o mesmo padrão. Então, o que ele está dizendo é, esse povo, né, tem várias metáforas, né, várias ilustrações, mas o que ele está dizendo é, esse rebanho fraco, esse rebanho desgarrado, confuso, eu vou transformar, eu vou fazer um edifício com uma pedra angular sólido que nunca sai. Eu vou colocar uma estaca na tenda que vai segurar em qualquer tipo de tempestade. Eu vou colocar do meio do meu povo, eu vou colocar um arco vencedor, um arco de guerra, e eu vou fazer sair de Judá, do povo, e eu sempre falo que existe um paralelo, Deus vai fazer isso com Israel natural, Israel, o povo de Israel, mas ele faz isso também simultaneamente, paralelamente com a igreja, e o propósito dele é unir, né, os dois povos em um só. Então, ele vai fazer com que todos os chefes, todos os governantes saiam. Então, ele vai estabelecer uma nova liderança. Ele quer delegar essa responsabilidade. Senhor, nós
se nós tivermos algum vislumbre, se nós podemos ver hoje ou em qualquer momento que a gente consiga ver um pouquinho desse mistério glorioso, de como o Senhor trabalha com intervenção, que a encarnação é uma obra sobrenatural do Senhor, mas que o Senhor faz dentro do coração humano, como o Senhor fez dentro do ventre de Maria. Então, que o Senhor realmente nós desejamos, nosso anseio é, Senhor, faça mesmo essa intervenção, mas faça surgir de Judá, da igreja, do meio de nós, por toda parte, levante realmente, e não só indivíduos, porque até hoje nós vimos isso acontecendo em alguns indivíduos, mas nós queremos ver isso não em organizações, em coisas grandiosas, em redes, tudo isso o Senhor pode usar, mas nós queremos ver o Senhor fazer isso organicamente, crescendo, unindo, nos conduzindo e se revelando ao mundo através de nós. Essa é a nossa oração a Ti nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.